Olá, meu nome é Miriam, sejam novamente bem-vindos ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, estava devendo um vídeo para vocês sobre feminismo e hoje a gente vai falar sobre esse tema, só que focado na Lei Maria da Penha e posteriormente eu gravo um outro vídeo falando sobre as outras abordagens a respeito desse tema feminismo. Então eu trouxe aqui para vocês um convidado, o Omaro, para não ficar aquela coisa parcial, só mulher falando, então a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica. Olá, meu nome é Omaro. Eu estou muito satisfeito de estar participando aqui desse vídeo no canal Morgatório do Pássaro. Obrigado pelo convite. Esse tema é muito polêmico, né? Vale a pena a gente discutir. Também, dentro do ciclo de relações e vídeos e influências que eu tenho, posso citar aqui um vídeo do Clarion, na Lei Maria da Penha, a lei sexista. O link vai estar aqui embaixo para vocês darem uma acompanhada. E é óbvio que a própria Lei Maria da Penha também vai estar aqui embaixo. É uma lei curta, tem 46 artigos. Vale a pena você ler, você não vai gastar mais do que 10 minutos nessa penha, lendo essa lei. E aí, faça, tá? Para você não se basear no que vai sair desse vídeo aqui, não se basear no que as outras pessoas falam, não se conduza, não interprete o caso a partir da opinião dos outros e também seja independente, né? Vá atrás da informação que eu vou colocar aqui embaixo. Bom, o Clarion começa o vídeo fazendo uma abordagem da Lei Maria da Penha, mostrando que, em termos gerais, ela é sexista e que ela poderia ser melhor, né, se ela fosse aplicada de forma igualitária para os dois gêneros. Basicamente, ele começa o vídeo com a lei impressa, a gente está aqui com a lei também, e ele vai lendo, né? Por exemplo, no começo, artigo número 1, artigo 1º, esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem uma pedra aqui que é para as folhas não voarem. Artigo número 2, toda mulher, independentemente da classe, raça, mulher. 3, serão asseguradas às mulheres, capítulo 2, das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não dá-se a entender que é bastante problemático isso, porque está focado na mulher, mas vamos pensar um pouco mais. Há muitas coisas ainda para serem desmistificadas quanto a isso e solta a vinheta aí, produção. A primeira coisa que merece ser levada em consideração é uma interpretação equivocada. Eu tinha uma visão estranha sobre essa lei, por ignorância, obviamente, e depois de participar de alguns debates, fui correndo atrás de informações, as pessoas vão ilustrando isso para você também. Então, na medida que você entende de fato o que está lá, a interpretação muda, porque o senso em geral de quem é a favor da Lei Maria da Penha, que ela é perfeita, e em geral quem é contra vai de um sentimento de aversão bem grande, como se a lei fosse totalmente equivocada e tal. O caso do Clarion não, né? O Clarion foi muito feliz quando ele fala aos 4 minutos do vídeo que ele, entre preferir a lei e não ter a lei, ele prefere a lei, mas que se tiver uma terceira alternativa, ele preferiria que a lei fosse feita de uma maneira geral, sem ser focada especificamente no caso das mulheres. E eu tinha uma interpretação muito errada sobre a questão punitiva. Eu pensava que a Lei Maria da Penha fosse uma lei para punir, para aplicar sanção penal, detenção de 3 meses a 3 anos. Mas aí que está o engano. A Lei Maria da Penha é punitiva? Não. Na realidade, o que ocorre é uma confusão por achar que a questão da violência doméstica, o aumento quantitativo da pena, é incidente apenas para o agressor homem que comete um crime contra a mulher dentro do lar. O que ocorre é que quando houve o surgimento da Lei Maria da Penha, concomitantemente houve uma alteração no Código Penal. O Código Penal, no caput do artigo 129, ele trata das lesões corporais e estipula uma pena de 3 meses a 1 ano. Isso, estamos falando de um código que é aplicável a crimes de maneira genérica, independentemente de gênero, raça, etnia, não importa. É um código aplicável a qualquer pessoa que cometa um crime na sociedade. Olha só, fazendo um adendo aqui, nós não estamos falando agora, nesse momento, da Lei Maria da Penha. Presta atenção.
A Lei Maria da Penha fez uma alteração no artigo 129 do Código Penal. Então, se você abrir o seu Código Penal, você vai ver que ele tem lá várias tipificações, são vários crimes que são abordados ali, com penas distintas. E o artigo 129 diz o seguinte, fala sobre lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A pena inicial aí vai de, no mínimo, 3 meses e no máximo 1 ano. O crime de lesão corporal, ele tem lá no caput uma pena de 1 mês, de 3 meses a 1 ano. Mas aí se você for lá no parágrafo 9º, você vai ver que tem um agravante ali, você vai ter uma pena maior, que são os casos de lesão corporal no ambiente domiciliar. E aí a gente vai ter um texto diferente, que vai dizer o seguinte, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena detenção de 3 meses a 3 anos. Olha lá, a pena máxima nesse caso de violência doméstica, ela é 3 vezes maior, ela é de 3 anos. Aí você vai ver o seguinte, não é falando o homem que agredir uma mulher vai ter uma pena 3 vezes maior, não é isso. Olha lá, aqui está escrito, praticada contra ascendente, descendente, irmão. Será que esse caminhão está fazendo um barulho mais alto que a minha voz? Eu não sei, não sabemos como está o áudio, tá? Cônjuge ou companheiro. Veja bem, imagina que eu estou casado com essa pessoa aqui e ela me agride. Eu sou cônjuge. Significa que eu estou amparado pelo artigo 129, parágrafo 9º. Essa pena de detenção de 3 meses a 3 anos se aplica às mulheres também. Porque aqui está falando se a violência for praticada contra o cônjuge ou companheiro. Se eu for cônjuge ou companheiro dela, ou irmão, ou ascendente, ou descendente, qualquer coisa, se ela me agredir tendo esse vínculo doméstico, ela vai responder dentro dos parâmetros deste texto aqui. Então, pode parar, pode tirar da sua cabeça de uma vez por todas a ideia, número 1, de que a Lei Maria da Penha é uma lei punitiva, e número 2, que é a Lei Maria da Penha que está aplicando essa pena. Não é a Lei Maria da Penha que está aplicando a pena. Pena, não sei se eu falei certo aqui. Mas é o Código Penal. E o Código Penal não faz distinção de gênero nem de sexo. A mulher praticou violência doméstica, ela vai responder dentro dos parâmetros do texto do artigo 129, parágrafo 9º, igual a qualquer homem que praticar o mesmo crime. Tá, mas aí surgem algumas dúvidas, né? Fazendo um adendo aqui com relação ao sujeito ativo, que vai ser evidenciado pela Lei Maria da Penha. Não é só o homem que, praticando uma violência contra a mulher, vai incorrer nas medidas protetivas que a Lei Maria da Penha dispõe. Se uma mulher, numa relação doméstica, cometer violência contra outra mulher, também vão incidir sobre ela as medidas protetivas. As medidas protetivas. E no caso de um casal homossexual, 2 homens? Sim, também, porque o que é levado em consideração é a questão de gênero e não de sexo. Então, se o homem cumpre o papel de gênero da mulher e ele tem uma condição vulnerável, é preciso levar em consideração isso, a vulnerabilidade, então também vai ser incidido sobre o agressor as medidas da Lei Maria da Penha. Tá, mas aí no caso, o juiz que for analisar o caso vai ter que decidir de uma forma discricionária ali. Sim. Se aquele cara que apanhou realmente tem um papel submisso, se isso. Ele realmente é um vulnerável na relação. Exatamente. Quando o juiz vai analisar o caso concreto, ele leva em consideração as peculiaridades, a subjetividade. Então, lá no artigo 59 do Código Penal, que fala das circunstâncias judiciais, vai levar em consideração as características do sujeito, as condições sociais, o comportamento da vítima, que daí você pode levar em consideração também no caso do homem ser o agressor, mas a mulher também praticava alguns atos. Se a mulher começa batendo no cara e o cara revida batendo nela, como é que fica? Isso vai ser levado em consideração no quantitativo, na hora de fazer a dosimetria da pena. Então, o juiz ele vai analisar a peculiaridade de cada caso. Entendeu? Então, sim, se a mulher ela provocou a agressão, ela vai sofrer uma sanção por isso, ou no caso, o que estiver em questão na ação penal for estritamente a violência do homem contra a mulher,
vai ser levado em consideração o comportamento da vítima para fins de dosimetria penal para diminuir o quantitativo. Seres humanos, como vocês puderam perceber, eu tava aí fazendo um vídeo diferente, né? Eu trouxe a Miriam para gravar comigo. Não, eu não trouxe a Miriam, né? Eu fui até Londrina e a gente gravou esse vídeo. A bateria acabou durante a gravação, porque a gente já tinha tentado gravar antes, mas não tinha dado certo por causa do áudio. Ficou meio que improvisado, mas acabou que saiu ali, a gente passou algumas ideias acerca da Lei Maria da Penha, e ideias inclusive que a gente vinha discutindo entre si. A ideia desse vídeo até veio de um debate que eu tive com ela, né? A gente começou a debater sobre a Lei Maria da Penha, e no começo desse debate eu tava com uma ideia bem equivocada, né? Foi aí que eu tive a decência de ir ler a lei, né? Então quando eu li a Lei Maria da Penha, eu percebi que eu tava falando merda pra caramba, porque eu tinha a concepção de que a Lei Maria da Penha pune, e que a Lei Maria da Penha pune só os homens e não sei o que. Ela dá essa impressão mesmo, porque ela é uma lei específica pra mulher, mas não tem nada de punição nessa lei, né? Era essa a ideia que a gente queria trazer mesmo, que a Lei Maria da Penha não é uma lei punitiva e que ela é uma lei educativa. Essa é a mensagem que eu tô trazendo pra vocês aqui, pessoal. Você vai ter que ter a decência de ler a lei também, tá? Não sai por aí opinando, nem escrevendo nada aqui nos comentários antes de ler a lei. Bom, vai lá, olha os primeiros capítulos, tá? Você vai ver as medidas de proteção. Eu tô com a lei aqui na minha frente, aqui. Lá na primeira parte estava com o livro, agora eu tô com a lei aberta aqui. No www.planalto.gov, o link vai estar aqui embaixo. Estamos falando de uma política pública, tá? A Lei Maria da Penha trabalha no âmbito governamental, no âmbito político, administrativo, social, integrando convênios entre o governo, ONGs e a sociedade como um todo, para um problema que é de violência endêmica. Não tem como negar esse problema da violência doméstica no Brasil, nem no mundo. E a gente tem que ter essa consciência de que não é problemático criar uma lei que visa criar convênios, políticas educativas para combater esse tipo de violência. É uma política educativa voltada para a mulher? É uma política voltada exclusivamente para a mulher? Sim, mas eu não vejo problema nisso, porque... diz pra mim, cara, diz pra mim, você, homem, mulher que tá vendo esse vídeo, você realmente acha que os homens precisam de uma política pública para coibir, para prevenir violência contra homens? Acontece violência contra homens? Sim, acontece, mas nesses casos de violência contra homem, eles são exceções à regra, eles são esporádicos, e esses casos de violência esporádicos não precisam de uma política pública, administrativa, governamental, social, para combater esse tipo de violência. Quando acontecer a violência contra o homem, nós vamos lá no Código Penal, artigo 129, parágrafo 9º, e vamos aplicar a penalidade igual aplica para homem. A mulher foi lá, bateu no cara, tá lá o Código Penal para punir aquela mulher, do mesmo jeito que punem os homens. O que existe de exclusivo para a mulher na Lei Maria da Penha são essas medidas protetivas de urgência, a delegacia da mulher. Se você abrir aqui a Lei Maria da Penha no artigo 8, você vai ver que é uma política pública para coibir isso, né? Se você for descendo, no capítulo 3, você vai ver como se dá o atendimento policial. E lá embaixo nós vamos ter as medidas protetivas de urgência, a partir do artigo 18. E aí, gente, as medidas protetivas de urgência não criam direitos só exclusivos para a mulher, não. Ela vai falar de uma série de medidas que já existem no ordenamento jurídico e que elas vão ter um caráter mais célere, vão visar a urgência da situação para tratar de casos e evitar possíveis tragédias, tá? Então, gente, se você for falar assim, Lei Maria da Penha é sexista porque cria essas medidas, essas protetivas contra a violência doméstica exclusiva para a mulher, sim, cria, mas no final das contas, brother, eu não reclamo. Eu estava reclamando disso até antes de entender como a lei funciona, mas se formos pensar no caso do homem, nós precisamos de políticas públicas? Acredito que sim, mas não nessa ideia besta, igual saiu na campanha do Tiririca aí, da Lei João da Penha, tem até o linkzinho, o bannerzinho aqui. Não é disso que a gente precisa, Lei João da Penha para coibir
para prevenir a violência doméstica contra homens. Gente, isso acontece em casos esporádicos. Nós temos que nos focar na realidade. Vamos pensar então em proteger o homem? Você olha os índices de violência, de homicídios. Você vai perceber que a maioria das pessoas que morrem são homens. Sei lá, numa escala realmente muito maior que a das mulheres. Se nós temos aí, em média, uns 50 mil homicídios, muito mais, uns 44, 45 mil desses homicídios aí vão incidir sobre homens, porque mais de 90% das pessoas que morrem em homicídios são homens. Mas a gente tem que pensar essa realidade de modo imparcial, porque na mesma proporção que a maioria das pessoas que morrem em homicídios são homens, nós temos que lembrar que mais de 96% dos assassinos, ou seja, quando a gente fala desse monte de gente que morre, quem está matando são homens, tá? Cerca de 96%. Eu tô falando aqui por alto, mas se não me falha a memória, é mais ou menos isso mesmo. Cerca de 96% das pessoas que matam são homens. Por outro lado, a grande maioria, as vítimas, também são homens, então temos um problema sério. E isso exige políticas públicas, porque são milhares de vidas ceifadas, são famílias, são pais de família muitas vezes. Então, galera, vamos ter essa consciência. Precisamos de políticas públicas para casos específicos. Enquanto estivermos falando de violência doméstica, temos que ter essa percepção de que é um problema endêmico que afeta majoritariamente a mulher. Não tem problema nenhum criar uma política pública para defender isso, para coibir isso. E se formos pensar em políticas públicas para proteger a integridade do homem, vamos lá. Vamos criar então uma lei, vamos criar uma mobilidade social, política, jurídica, em todos midiática, para focar nesse caso das milhares de mortes de homens matando homens. E quando acontecer esses casos de mulheres matando homens, nós temos aí que aplicar sim a lei de modo igualitário. E isso já acontece, vamos deixar isso bem claro. Você abre lá o Código Penal, quando você encontrar os artigos que tipificam assassinato, que tipificam a violência, né, a agressão física, lesão corporal, tá lá no artigo 129, não vai ter distinção nenhuma, gente. A mesma pena que incide sobre homens, incide sobre mulheres. Então fica aí, essa é a mensagem desse vídeo. A Lei Maria da Penha não pune ninguém. A Lei Maria da Penha não é uma lei para sanções penais. Ela é uma lei educativa. Quando falarmos em punir homens ou mulheres por causa de violência doméstica, ambos serão tratados pelo Código Penal, não pela Lei Maria da Penha. E ambos receberão as mesmas penalidades. Bom, a Miriam não pôde aparecer aqui na conclusão do vídeo porque a bateria acabou enquanto eu estava lá em Londrina. Ela concorda com essa conclusão que eu estou trazendo para o vídeo e eu acho que isso vai dar uma polêmicazinha. Acredito que teremos outros materiais subsequentes. Seres humanos, leiam a lei, não se baseiem em julgamentos ou emoções ou nas tendências feministas ou antifeministas, não se baseiem nisso. Leiam a lei, busquem a informação na fonte e é isso daí. Por hoje é só, um forte abraço a todos, falou galera!